A proposta da Sociedade de Educação e Inovação é termos uma oferta de cursos online gratuitos, cursos feitos com qualidade em relação à profundidade dos conteúdos, aos desdobramentos dos conteúdos, e cursos feitos de maneira inovadora, pensando antecipadamente em como as pessoas aprendem, como a nova geração aprende, quais são as multiplicidades de alternativas didáticas, pedagógicas que nós temos disponíveis dentro da modelagem de ensino à distância ou do ensino pela internet, né, os nossos web alunos, como eles aprendem, como eles interagem, como eles podem interagir. A partir desse estudo mais completo, com parceria de uma gama de professores e profissionais das mais diversas áreas, a iniciar pela área mais afeita à nossa área em específica, que é a área de negócios e a área de administração. Então nós temos uma pleiade de conteúdos dentro de um tripé da sustentabilidade que abrange os 3 itens da sustentabilidade: a econômica, por sua vez todo um desdobramento de conteúdos dentro da área de negócios, da área de economia, das empresas, da gestão das empresas, enfim, do mundo do trabalho. Nós temos o pilar da sustentabilidade ambiental, que se desdobram nos quesitos da sustentabilidade, da legislação, das normativas, das práticas ambientais vigentes no mundo de hoje, a fim de que atinjam também todo um potencial de inovação para garantir a vida futura com mais qualidade de vida ambientalmente falando. E nós temos o viés da sustentabilidade social e uma rede de conteúdos, então, relacionados à sociedade, às relações humanas, à pessoa em si, à carreira, ao trabalho, à educação, educação de filhos, família, como conciliar tempo, desafios e carreira, né, o trabalho com o casamento, enfim, essa série de questões. E nessas 3 áreas da sustentabilidade nós temos um conjunto aí de programas, né? Na verdade são séries, onde em cada série você tem diversos conteúdos, portanto diversos cursos, né? Você pode escolher uma série como a série Conhecendo o Mundo Empresarial, e dentro dessa série você vai ter diversos cursos sobre o funcionamento das empresas, da área de gestão das empresas, das áreas técnicas que compõem as empresas, das competências necessárias às pessoas para lograrem êxito no seu trabalho profissional e assim por diante. Portanto, nós temos aí essas séries, que é uma lógica inovadora de apresentação dos conteúdos, onde o aluno tem a liberdade de escolher quais são os conteúdos ou os episódios, que são as videoaulas, que compõem as séries de seu interesse, né, que ele mesmo queira. Teremos também aí, a propósito de discutir os conteúdos, as trilhas de aprendizagem. Para você ser um gestor de vendas, num exemplo, né, qualquer, você tem diversos conteúdos de diversos episódios que compõem as matrizes de conteúdos que o SEI oferece à sociedade, e assim pode montar a sua trilha, o seu caminho de aprendizado pessoal e de aprendizado profissional. Esta é, em linhas gerais, o balanceamento, a formatação dos conteúdos da Sociedade de Educação e Inovação. Vamos abordar aqui a evolução do pensamento administrativo, ou seja, a evolução da forma com que as empresas se gerenciam, as suas estratégias, sua forma de penetração no mercado, fazendo um balanço rápido dos últimos 100 anos de história da humanidade. Antes disso até, nós temos a Revolução Industrial como sendo um marco inicial, aonde na Inglaterra as máquinas a vapor começaram a substituir a antiga mão de obra artesã qualificada no sentido artístico, porque cada peça, cada obra era produzida por um profissional que tinha um ofício, da onde deriva a palavra profissão. Esse ofício era aprendido de pai para filho, né? E este modelo, portanto, de profissão, de trabalho, sofreu um choque significativo com a Revolução Industrial, aonde de artesão, este trabalhador passou a ser um operador da máquina, que agora faz o trabalho que ele fazia antes, na época do trabalho artístico, artesanal. Se ele fazia uma peça por dia, agora a máquina é capaz de fazer aí 500 ou 1000 peças no mesmo dia de trabalho. Então, se você tem a figura da pessoa humana saindo do seu trabalho artesanal, migrando para o trabalho aqui já como um operador, um operário, não proletário, operário da máquina. E este modelo capitalista é um modelo que acabou vigendo em todo o mundo
E este modelo de trabalho foi sofrendo alterações significativas, aí sim, agora nos últimos 100 anos. A figura mais notável que marca o início disso é a figura do engenheiro Henry Ford, com a sua linha de montagem. Vocês podem ver aí um rápido vídeo de como essas questões funcionavam na época. Você vai acompanhar também, naquele mesmo período, uma crítica sensacional feita pelo mestre, pelo gênio Charles Chaplin, no filme Tempos Modernos, onde mostra exatamente essa alienação no trabalho, quer dizer, o trabalho sufocado dentro de pouquíssimas atividades, pouquíssimas tarefas, aonde o potencial de inteligência humana era subjugado em função da necessidade pequena de um trabalho de tempos e movimentos, né? De um trabalho ali bastante manual ou usando máquinas, mas enfim, sem usar a sua criatividade, sem usar os seus talentos, sem usar o seu pensamento. Você é pago para trabalhar e não pago para pensar. Este é o modelo que marcou aí exatamente aquele período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial e, com efeito, foi logrando êxito porque a produtividade das empresas americanas, onde essas primeiras teorias nasceram, era, sem dúvida, muito maior de qualquer outra empresa do planeta, né? Graças ao estudo de tempos e movimentos, né, do trabalho em si, nós pudemos ampliar muito a capacidade de trabalho do trabalhador. Mas o componente de qualidade de vida, o componente da psicologia no trabalho, de aquele operário ser um ser humano, antes de tudo, ainda não era discutido até meados dos anos 40. Né? E ainda hoje nós encontramos empresas que essa questão humana, a questão dos valores humanos, da inteligência emocional, ainda não entrou nos meandros na cultura organizacional. Mas isso é um assunto para os próximos episódios. Vamos imaginar, então, que depois de quase 100 anos após a Revolução Industrial, começaram a aparecer as primeiras tentativas de organizar o mundo do trabalho. Foi assim que já os citados Henry Ford, com a sua linha de montagem, entre outros, inauguraram um período que ficou conhecido como o período da primeira grande teoria da administração, que é a teoria científica. Isso foi consignado dessa maneira a partir de um livro de um engenheiro chamado Frederick Taylor, que escreveu Princípios da Administração Científica. E com este viés, os americanos tornaram suas indústrias e empresas muito mais produtivas que qualquer outra empresa do planeta. Paralelo, ou no mesmo período da administração científica, na Europa, precisamente na França, Fayol também fazia suas conjecturas, reflexões acerca da gestão dos negócios ou da administração das empresas. Uma ciência muito nova, que tem aí cerca de 80 ou 90 anos de idade, não mais do que isso. E ele então entendeu que havia uma questão que era contínua, que era comum a um grande grupo de empresas. Alguns princípios que eram semelhantes, similares, não importava nem o tamanho ou o setor da economia na qual aquela indústria estava inserida. Assim ele pensou e classificou como princípios básicos da administração algumas funções que são basilares para todo gestor, conforme são a capacidade de planejamento, a capacidade de organização, a capacidade de liderança, de direção, de comando, de coordenação e a capacidade de controle. Então, hoje, são configurados em 4 os grandes princípios básicos da administração, ou, na verdade, as principais e grandes funções básicas da administração, a partir da teoria que ficou conhecida, no caso de Fayol, como a abordagem clássica. Então, nós temos até os anos 50 a teoria científica dos americanos espalhando-se pelo mundo e a abordagem clássica de Fayol, tratando mais as questões gerenciais e estratégicas e de comando de uma organização. Até este momento, são essas 2 teorias que imperam no mundo econômico vigente até essa época.